Boa noite a todas e a todos. É muito legal estar aqui hoje com essa sala cheia, nesse 9 de dezembro, né? A gente já está tão descabelado assim em relação a esse ano, mas é um assunto tão importante que a gente vai discutir, que a gente precisa discutir, que acho que isso reflete na presença, na frequência, na audiência dessa conversa, eu vou chamar de conversa, tá bem? E eu quero falar para vocês um pouco a respeito da mediatização e da violência sexual contra a mulher de uma maneira um pouco mais ampla, principalmente porque a gente aqui não está falando com um público específico da área da comunicação. Então, para a gente entender, né, as notícias que saíram a respeito do caso da Mari Ferrer, outras notícias a respeito de violência sexual contra a mulher, a gente precisa compreender um contexto um pouco mais amplo, né, antes de chegar nessa perspectiva específica, e pretendo ser bastante didática, enfim, acho que é possível a gente falar sobre isso para um público que não está tão acostumado assim. Para fazer isso, eu escolhi trazer o conceito da mediatização, né? Que eu acho que é fundamental nessa compreensão. Eu não sei se a gente tem uma infinidade de autores, uma infinidade de perspectivas teóricas, epistemológicas, para trabalhar, né, o papel da mídia na sociedade contemporânea, o jornalismo na sociedade contemporânea, representatividade e mídia, representatividade e jornalismo, todas essas questões, mas eu acho que nenhum deles se encaixa tanto nesse contexto quanto o de mediatização. Talvez quem esteja familiarizado com essa imagem e assista Black Mirror, não sei, já pode ter visto isso em algum lugar, dá um certo riso de incômodo, assim, de nervoso, mas porque o diagnóstico é assustador, mas eu acho que o fato da gente estar aqui hoje discutindo isso, falando sobre isso, é porque a gente quer um prognóstico um pouco mais positivo e por isso é importante a gente falar sobre esse assunto. Então, eu trouxe para vocês, né, uma apresentação que tem bastante referência, mas de uma maneira geral, eu quero trabalhar com a linha do professor Muniz Sodré em Antropológica do Espelho, tá? É uma obra de 2002, e aí trouxe aqui a carinha do Muniz, eu acho importante a gente conhecer os teóricos com quem a gente trabalha, os teóricos com quem a gente conversa, porque a gente está acostumado com uma perspectiva, inclusive no padrão do jornalismo brasileiro, né? A gente segue um modelo estadunidense de produção de conteúdo jornalístico de uma maneira muito geral, assim falando, e toda a nossa literatura em teoria da comunicação é uma literatura quase que estrangeira, né? Só que tratam de outras realidades. Acho que o Brasil, Sudeste, né, São Paulo, a gente tem, e aí aqui a gente está falando Sul-Sudeste, né, esse eixo Sul-Sudeste, tem características muito específicas com as quais a gente precisa trabalhar. E aí o Muniz, que é um teórico da comunicação brasileiro, professor da UFRJ, coloquei aqui, né, é da Academia Brasileira de Letras da Bahia, Academia de Letras da Bahia, e é um cara que pensa a comunicação, que pensa a teoria da comunicação a partir dessa perspectiva social, política, econômica, conectada, né, com o que se discute Europa, Estados Unidos, enfim, que são os eixos, que é o eixo, né, de pensamento, comunicação e tecnologia, no entanto, com uma realidade muito nossa, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. O Muniz, ele vai trazer em Antropológica do Espelho o conceito de bios midiático, né? A partir, então, das classificações aristotélicas, né? Talvez vocês do direito estejam até muito mais familiarizados com essas terminologias, né, em relação ao bios teoréticos, políticos, apolósticos, né, que é justamente essas ambientações de vivência do ser humano a partir da sua privacidade, a partir da sua relação com o outro e a partir da sua relação de prazeres e de vivências, né, e ele se apropria dessas classificações para falar que na sociedade contemporânea, neste momento, né, a gente
gente tem um quarto BIOS, uma quarta forma de viver, né? Uma quarta forma de se relacionar com o mundo, com o outro e com nós mesmos, que é o BIOS midiático, né? Que tem algumas características bem específicas. Primeiro, uma eticidade estetizante, ou seja, um combinado de costumes, de práticas, de valores baseados na estética midiática, e a gente vai tratar disso, a partir de uma fetichização da realidade, né? E da redução da complexidade. E esse termo complexidade está sublinhado porque a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas não é que as coisas... E não é um complexo de difícil, é um complexo de imbricado, de aprofundamento das coisas, né? Então, é tudo muito raso, tudo muito na superfície, que são os três pilares e as três características desse BIOS midiático que o Muniz Sodré está apresentando para a gente. Esse BIOS midiático, ele é intensificado, né? Ele surge com o advento da mídia eletrônica. Então, a gente está falando de televisão, a gente está falando de rádio, a gente está falando de, enfim, de telecomunicações de uma maneira geral, mas ele se executa na sua essência, né? Ele se planta na sua essência com o advento da internet comercial, né? E não só a internet, a gente precisa entender a internet como sistema e a web como essa rede, né, navegável, né, em que estamos conectados, interconectados e falando, né, um com os outros em todos os lugares possíveis em que tem essa rede, né, e que possibilita esse universo que a gente vai chamar, então, de cibercultura, né, que no jornalismo e na comunicação social é composto por 7 características, e essa aqui é uma outra referência bibliográfica para quem se interessar e quiser saber mais sobre esse assunto, por 7 características que são fundamentais e que vão balizar, né, os preceitos da comunicação, como a gente se comunica, como a gente compreende comunicação mediatizada, né? Tem uma diferença ainda dessa comunicação social, a comunicação mediatizada, a comunicação midiática, enfim, mas essas 7 características, que são a multimedialidade, ou seja, a combinação de vários recursos de mídia, então, texto, foto, vídeo, áudio, gráfico, né? Então, é a primeira. A interatividade, ou seja, a interação mediada, o uso, né, desses mecanismos para eu reagir, né, de alguma forma com determinado conteúdo, a hipermediatização, ou seja, o fato de eu ter links, a hipermídia vem de hiperlink, né? Então, eu tenho uma página com uma matéria que vai levar para outras e outras e outras numa teia sem fim dessa rede, né? A personalização, a customização desse conteúdo feito sob demanda. Então, o meu feed do Facebook, o meu feed do Instagram, por exemplo, com os algoritmos, e esse é um assunto que é bem, acho que quem viu é o dilema das redes e está ligado nessas questões, está um pouco mais familiarizado, né? A gente vê que é um conteúdo feito para a gente. Se a gente pega o celular de outra pessoa, por exemplo, e vai navegar no Facebook de outra pessoa, a gente não fica até perdido, né? Não se conhece, não se reconhece, porque é um conteúdo muito específico. A possibilidade de a gente sempre vai desligar o microfone e outra vez. Desligou o meu. A possibilidade do uso da memória, ou seja, desse armazenamento de dados infinito, né, praticamente infinito que a gente tem, a instantaneidade, tudo na velocidade de um clique instantâneo, e a ubiquidade, que é esse conteúdo que está 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana, e não só na recepção, mas também na emissão. Então, por exemplo, professora, mas televisão tem conteúdo 24 horas. Tem, mas você desliga a televisão, você não tem mais acesso a esse conteúdo e ela não tem mais acesso a você. A partir do momento que a gente tem os dispositivos móveis digitais, né, os celulares, os Apple Watch, os óculos, os carros, né, os híbridos de uma maneira geral, o celular a gente dorme com ele embaixo do travesseiro, né, e aí a gente recebe uma notificação, a gente acorda. Ele vibra, a gente recebe notificação por push e a gente envia informações também que vão alimentar essa rede, né, desse BIOS midiático. Então, são 7 características bem específicas que pontuam essa produção de conteúdo.
Deixa eu seguir. Só que aí, né, e aí a gente fala desse advento, que coisa maravilhosa, está todo mundo conectado com as características, e aí eu tenho possibilidade de ter um conteúdo super incrível, feito especificamente para mim, para os meus interesses, para os meus desejos, para as minhas necessidades, ótimo. Mas a gente precisa entender que essa realidade, ela ainda não atinge a totalidade da população. Quando atinge, né, e aí esse momento específico que a gente está vivendo, deixou isso muito claro, o quanto o processo não é isonômico, o quanto as pessoas que mesmo com a internet têm uma dificuldade de acesso, né, uma dificuldade tanto com o aparato, tanto com a ferramenta, quanto com a rede, né, de uma maneira geral. Se ligar a câmera não consegue passar o slide, se passar o slide não consegue comentar, né? A gente viu isso, inclusive, nas bancas de TCC, né? Olha, professora, eu vou apresentar meu TCC, mas eu não posso ligar a câmera, porque senão vai desconectar do meu Teams. E é verdade, isso acontece. Além disso, né, a gente precisa entender que esse acesso pleno, muitas aspas, ele é geolocalizado aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, em 2018, 23% da população nunca tinha acessado a internet, nunca, né? Quando a gente faz um recorte regional, a gente vê a região Nordeste com 29%. Então, ainda tem um recorte regional nessa perspectiva. Outro recorte é de grau de instrução e de renda, né? Em que 83% da população que nunca acessou é analfabeta, tem educação infantil, né, ou ensino fundamental, e 50% aproximadamente, ou 28% não tem renda, 35% renda de até um salário mínimo. Então, o fato dessas pessoas... Então, o acesso é universalizado até certo ponto, né? E além de ser universalizado, a gente está falando de algo que é muito específico para um grupo específico, econômico, social e geolocalizado. Então, essas pessoas que não têm acesso, o que isso significa, e o que significa essa parcela das pessoas que têm acesso, né? Na pirâmide, na configuração, no contexto social brasileiro. Além disso, e aqui tem só 3 exemplos, mas esse aqui é um outro dado super legal para que vocês possam conhecer e ter acesso, que é o Media Ownership, né, o monitor de concentração de mídia no Brasil, né, em que é um dos países com maior concentração de poder midiático do mundo, né, em que poucas pessoas, poucas famílias, poucos grupos detêm, né, o universo da comunicação midiática, dessa que a gente está falando. Então, aqui tem Globo, Record e Folha, né? E aí, então, a Globo, ao mesmo tempo que tem a televisão, tem a TV paga e tem as rádios, e são esses grupos que estão produzindo conteúdo para a internet, é esse conteúdo que está sendo compartilhado. Então, a gente está falando mais do mesmo, da mesma coisa. A mesma coisa com a Record, a mesma coisa com o Grupo Folha, que tem um UOL, inclusive. Então, tudo, né, faz parte desses mesmos grupos, desses mesmos processos. Além disso, né, se a gente traz isso para os nativos digitais, então tem a concentração do Google, né, YouTube, Gmail, Google Play, Google Plus, enfim, todos eles, e tem do Facebook com o Instagram, o WhatsApp e o Messenger, né? Essas relações, a gente tem uma falsa... A gente não conhece o que é navegar na internet, navegar na web, sem estar logado em aplicativo. Então, a gente tem a sensação de que a gente está com o mundo nas nossas mãos, mas, ao mesmo tempo, a gente está atendendo aos mesmos propósitos, aos mesmos grupos, aos mesmos sistemas o tempo todo. Isso é uma coisa importante de ficar frisado. E aí, a gente tem, nesse contexto, né, mesmo apesar dessa sensação de que o mundo está na palma das nossas mãos, a gente está conservando as mesmas estruturas de poder de sempre, né? E aí a gente precisa pensar em quais são essas estruturas num país cuja pirâmide econômica social, né, é composta por homens brancos que ganham mais que o dobro do que mulheres negras e homens e mulheres brancas e mulheres e homens negros, ali numa similaridade muito grande, né? Só questão de contextualização. Nessa ideia, então,
o bios midiático, né, ele está numa forma de representação de visibilidade pública dessa sociedade, né, mas não é novidade que as sociedades, elas sempre, né, atuaram na construção de regimes de visibilidade para si mesmas. Primeiro, de forma da transmissão oral, depois na transmissão audiovisual, e agora nesse web ciber, né? A diferença é que na transmissão oral e escrita, né, no jornal, que a gente pode associar com o jornalismo impresso, com as revistas, com os livros, e com a contação de história, né, com os trovadores, enfim, todas essas formas, né, artesanais, a gente tem uma representação que é isenta da dinâmica ou do fluxo original, ou seja, o negócio acontece, alguém vê, ouve, interpreta, depois vai lá e conta para um grupo que vai interpretar e a gente vai criando as imagens dessa sociedade, desse grupo. Quando chega o audiovisual, então televisão, cinema, rádio, essa representação é do mundo no seu próprio fluxo, ou seja, tem o ao vivo, as coisas estão acontecendo e a gente está vendo, né? E o processo de assimilação e de consequente interpretação e representação, ele começa a ser... No contexto web ciber, com as 7 características, né? E com esse regime da visibilidade, de ter que postar, de ter que estar online, de a notificação o tempo todo, né? A gente já está numa representação que é apresentativa. Então, é uma apresentação, a vida numa apresentação de slide. E a gente assimila pela imagem e pronto, acabou. Próximo, né? Vai, próximo story, próximo post no feed e por aí vai. No que diz respeito ao jornalismo, especificamente, a gente tem também 3 classificações, né? A imprensa de opinião, a imprensa comercial e a imprensa de massa, sendo que a primeira está relacionada a uma produção artesanal, quase que artesanal, enfim, com tiragens reduzidas, né? Com edições reduzidas, no caso, tem um estilo polêmico e manifestação de ideias. A imprensa comercial, que tem bases industriais e de mercado, cuja prioridade está na publicidade, então ela faz jornalismo para vender anúncio, né? Se concentra na difusão informativa e vai com o fluxo desse mercado, opera aí nesse fluxo. Já a imprensa de massa, né, ela depende da publicidade e atua com técnicas de marketing, com predomínio do audiovisual e valorização do espetáculo. Então, se a gente, sei lá, né, pega um primeiro caso, o Intercept, que eu acho que está em voga aqui, já o segundo, o UOL, né, e o terceiro, o G1. Então, para falar de internet, né, já que a gente está nesse contexto desse bios midiático e da web, né? Na web, eles estão coexistindo, né? E embora mais pessoas tenham possibilidade de criar veículos né, desse primeiro modelo da imprensa de opinião, e a gente tem não vou chamar de pulverização, mas eles existem em uma quantidade maior hoje, e quem acompanha e vê veículos contra-hegemônicos tem essa possibilidade. Enquanto o poder econômico ainda estiver associado à imprensa comercial e à imprensa de massa, né, o efeito desses pequenos grupos, ele ainda vai ser reduzido no grupo e na bolha a qual ele diz respeito. Vale dizer, e eu coloquei aqui entre aspas, né, que embora só o primeiro chame imprensa de opinião, os outros 2 também têm. Né, os outros 2 modelos e os veículos nos outros modelos também trabalham com opinião, inclusive no seu jornalismo, né, com políticas editoriais muito claras. Só que a diferença é que apenas o primeiro assume essa perspectiva da opinião. E aí, quando a gente chega no segundo e no terceiro, que vende essa ideia da isenção sem ser isento, é onde a gente começa a ver os problemas e as deturpações nos processos de transmissão de informação. E aí, quando a gente está falando de manutenção do status quo, já chegando no nosso tema específico, né, e esse caso da Mari, né, da Mari Ferrer, e as repercussões, e algumas delas falaram sobre essa representatividade da mulher no judiciário, né, da falta dela e tudo mais. No jornalismo, a coisa também não é muito diferente, né?
elas representam cerca de 40% dos profissionais atuantes na área, então só 40%, e aí eu acho que tem aluno de jornalismo aqui, não sei, e a professora Grace está aqui, não me deixa mentir. Sem brincadeira, 70% dos alunos de jornalismo são mulheres, né? Na TV é onde tem um pouco mais de 50%, mas é tipo 50,05%, e que a maioria atua no cargo de repórter, ou seja, para aparecer na frente das câmeras, mais uma, né, enfim, a imagem da mulher sendo utilizada acima, né, da sua competência e da sua qualidade profissional. Além disso, né, desse universo, aqui eu não sei se vocês conseguem ver meu ponteiro, mas esse aqui é um dado da Reuters, o primeiro era do IBGE, esse da Reuters, né, da Reuters para estudo de jornalismo, aponta que só 22% dos cargos de chefia em jornais e redações, então cargo de editor, editor-chefe, chefe de redação, enfim, são ocupados por mulheres. Então, coerente aí, metade representa 40% nas redações e na chefia metade delas, né? Então a gente vai vendo, né, que esse olhar, a falta da representatividade do olhar feminino para as questões também aparece no próprio jornalismo. Então, a gente vai vendo, né, com essa contextualização, esses discursos e narrativas que vão da televisão, do circuito aberto, à comunicação de massa. Tem teóricos que falam, inclusive, que não existe mais comunicação de massa, né? Mas, enfim, a gente está para as telecomunicações que estão em toda parte, estão no nosso bolso, estão embaixo do nosso travesseiro, né? É basicamente isso. E a comunicação, que antes tinha um significado de vinculação social, que demandava um tempo para compreensão e interpretação dos fenômenos, né? Ela se torna uma transmissão de informação em massa para um consumo que é individualizado, né? E aí a gente tem a mídia, né, com esse sublinhado aqui, asterisco, integrando, então, as instituições de socialização, assim como a escola, como a família, como a igreja, como o Estado, nessa percepção da realidade social. Aqui, Vicente Romano é o autor que vai trazer isso em consonância com o Muniz Sodré, que a gente está trabalhando. A gente vê velhas estruturas sendo potencializadas com os avanços tecnológicos, atrelados aos investimentos econômicos e aos interesses das instituições, né? Então, esses veículos, eles continuam recebendo dinheiro para poder fazer o que eles sempre fazem, né? E a gente tem uma mudança de terminologia. Então, ao invés de meio de comunicação, né, de canal, o termo que a gente conhece, meio, veículo, canal, a gente passa para o medium, ou seja, que é a apropriação das características e potencialidades desses recursos, das 7 características lá, para o sistema vigente. E ao invés de mediação, que são essas trocas simbólicas da comunicação que é vinculadora, a gente tem a mediatização, ou seja, uma prótese, uma substituição tecnológica e mercadológica da realidade sensível, dessa realidade que a gente percebe, né, a partir de um conceito de uma tecnologia que é social e é sociabilizada e que aparece e reaparece nesse espelho midiático. Então, está aí a antropológica do espelho. Esse espelho que reflete o social e o social que também reflete no mídia. Então, é essa ideia de mediatização e de bios midiático. A gente não é um simples reflexo, não é que a mídia reflete a sociedade e nem que a sociedade reflete na mídia. O que a gente está falando aqui é de uma nova forma de vida, né, em que a mídia faz parte muito imbricada desse contexto social. Não é, e também não é uma manipulação, a mídia é malvada, faz tal coisa, é assim, dessa forma, não, né? É um cabo de força, assim, cada hora um puxa de um lado, fazendo valer os seus interesses, né, e os seus desejos. No entanto, né, um reflete o outro reflete um, e a gente já não sabe mais, né, o ovo ou a galinha de onde veio, e a gente vê esses reflexos vazios, né, de sentido, porque é tudo na superfície da imagem, refletindo o que a gente vive em sociedade. Então, a gente está reestruturando percepções e cognições numa espécie de agenda coletiva
num contexto que é tecnocultural e em uma relação complexa. Aí está o complexo do Morin que eu tinha falado lá atrás, né? Que é um conceito em que ele fala que os fenômenos eles estão imbricados entre si, e isso tem muito a ver com o bios midiático, com a mediatização do Muniz Sodré. Então ele fala que o todo está na parte e a parte está no todo, a sociedade está na mídia e a mídia está na sociedade. Somos produto daquilo que nos produz, então a gente produz a mídia, mas ao mesmo tempo a mídia produz os nossos comportamentos, e a oposição e complementaridade nesses fenômenos, né? Os fenômenos, eles são opostos, então o que acontece no social é diferente do que acontece no midiático, mas ao mesmo tempo eles se complementam para poder existir. É a ideia da complexidade do Morin. E aqui eu trouxe essa imagem, que também está relacionada com a primeira foto que eu postei do primeiro slide, de uma reportagem muito legal do Super Interessante, como silenciamos o abuso, como silenciamos o estupro, é o título da reportagem, está aberta. Toma um gole d'água, gente, estou falando e prometo que já está acabando. Em que mostra, né, sistematicamente como a violência sexual ela é permitida, a gente tem uma ação condescendente com essa violência, tanto socialmente quanto midiaticamente, que fazem parte da mesma coisa. Recomendo a leitura, né? E aí a gente tem, no Brasil, né, esses dados não são segredo para ninguém, né? Dados do Fórum de Segurança Pública de 2018, quase 70 mil casos de estupro por ano, né? Dos quais 80% das vítimas são mulheres, dos quais 76% dos estupradores são conhecidos da vítima e que apenas 10% dos casos são denunciados, né? Além disso, eu trouxe dados de uma outra pesquisa, né, sobre essa tolerância da violência contra a mulher, e ganhou muita repercussão na época, em que mais de 50% da população concordou totalmente ou parcialmente com o fato de que mulheres que usam roupa curta e que mostram o corpo merecem ser atacadas. Essa é uma pesquisa do IPEA, tá? E a outra, né, o outro dado é que 50% também concordou totalmente ou parcialmente que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupro. Então, a gente fala da solução de um problema, de uma violência sistematizada no nosso país, culpabilizando a vítima que está sofrendo essa violência. Na mídia, né, aí chegando aqui na nossa questão, a gente não precisa nem falar de objetificação da mulher, enfim, da representação da mulher, de como a mulher é representada na novela, no cinema, no seriado, e por mais que passe o tempo, por mais que a gente fale isso, a gente continua vendo esses modelos sendo repetidos, né? Mas eu trouxe aqui especificamente para a gente falar a respeito da objetificação, da subjugação da mulher, né? Do silenciamento, do acobertamento a essas situações e da glamorização da violência sexual contra a mulher. Então, eu tenho dois exemplos e são contemporâneos. O primeiro é o caso da Dani Calabresa, que a gente está vendo aí acontecer, né? O que essa mulher, né, sofreu para denunciar. Eu fico arrepiada, desculpa, mas para denunciar a violência que ela sofreu, né? Então, e que foi essa frase que ela ouviu, que você mais quer, o que mais você quer para poder calar a boca. E aqui a gente tem um anúncio da Dolce & Gabbana, né, marca de luxo e tal, não sei o quê, em que a gente tem, óbvio, assim, uma cena de um estupro coletivo acontecendo glamorizado, né, a glamorização desse processo. Então, são N exemplos, são N casos aqui, enfim, só para a gente selecionar alguns para os slides, mas em que a gente vê claramente isso acontecendo na mídia. E no jornalismo, né, eu trouxe outros dados para vocês. Esse é um monitoramento da cobertura do feminicídio e da violência sexual de 2019, então é super recente, do Instituto Patrícia Galvão, que também trabalha em relação à violência contra a mulher e violência sexual contra a mulher. Então, aqui em cima estão os dados dos recortes que elas fizeram, da metodologia, e também está livre acesso na internet, né? E que elas fizeram a análise de como esses casos são noticiados, como esses casos são tratados, né? Então, os estupradores, né, eles são tratados como monstros e maníacos, aparece isso, né? Então, desde o maníaco do parque, talvez, enfim, mas a gente sabe que
quem comete essa violência é o pai, é o tio, é o avô, é o amigo da família, né? São pessoas que são conhecidas, é o marido, é dentro de casa, né? E questiona-se o comportamento da vítima. Então, aqui tem algumas das manchetes que foram analisadas e tudo mais. Jovem pega carona com 3 após balada e é estuprada. Namoro na Serra acaba com homem morto, mulher estuprada. Enfim, a gente vai vendo esse comportamento, esse questionamento do comportamento da vítima sendo sutilmente mostrado nas manchetes e nas coberturas. E outra coisa que esse relatório aponta, e que é muito importante para a compreensão do caso da Mariana Ferrer, é que a cobertura jornalística, ela foca na denúncia, né, e no acontecimento como uma forma de entretenimento, inclusive. Né? E ela não acompanha o caso, ela não acompanha a cobertura, essa cobertura não chega no julgamento, não chega na resolução, né? E a gente sabe que também 90% dos casos de estupro no Brasil permanecem impunes, né? Mas isso né, a Globo não mostra, porque a notícia ela está sempre na pauta policial, né? Que é um outro problema, uma outra questão da gente falar de caso de jornalismo. E aqui, né, eu não trouxe, não é especificamente sobre violência sexual, mas tem a ver com essa questão da sexualização e da cobertura. No caso, o caso da Elisa Samúdio é muito claro quando isso aparece, né, em que, por exemplo, ela, sempre sexualizada, parece, a ela é atribuída a uma fase do goleiro, né? Quando ela fala que ela denuncia, fala que está grávida e faz boletim de ocorrência contra ele, né? É tratado como um enredo de novela das 8 para as pessoas ficarem acompanhando e saberem o que está acontecendo. A gente vê claramente a escolha editorial. Então, eu até cobri aqui o corpo dela, que eu acho que ela não merece mais esse tipo de exposição, né? Mas, assim, enfim, porque o que se escolhe mostrar dela é sempre esse corpo sensualizado. Então, assim, para mostrar que ela tá com uma barriguinha aqui, tem que mostrar ela saindo da piscina de costas, de biquíni, mas existem outras fotos dela, porque essas outras fotos não são utilizadas, né? E hoje a gente tolera que esse cara que mandou matar, esquartejar e dar para os cachorros, faça propaganda, comerem os restos mortais da Elisa, faça publi post de canil no Instagram. Então, é tolerado que isso aconteça. Tá acabando, gente. Tem o caso da Ângela Diniz, né? Ou o caso Doca Street, inclusive, foi isso, né? Ela foi assassinada com 5 tiros. E o caso ficou conhecido como caso Doca, em que, na imagem da esquerda, a gente consegue ver, obviamente, como a Ângela, a Pantera de Minas, né? E era essa a alcunha da Ângela, era tratada, era parecida nesse contexto. Outra recomendação, Praia dos Ossos, vai trazer essa perspectiva escancarada na nossa cara, assim, para a gente ver como essas coisas acontecem. Aqui é um outro feminicídio, mas vou falar de violência sexual. E a gente vê, por exemplo, esse aqui é um caso, acho que de 2017, ou 2018, né, dessa jovem que foi morta, ela foi enganada pelo namorado, enfim, que ela tinha uma grana e tal, eles foram para o motel e entrou um cara, os cúmplices dele no motel, estupraram ela e a queimaram viva, assim, né, foi morta a marteladas e depois carbonizada, ela não foi queimada viva, mas depois ela foi queimado o corpo dela. E aí a irmã fez um desabafo, né? Quando escrevem que Maiara era a mulher achada carbonizada, que foi ensaiar com a banda, ela está numa foto como uma menina. Quando a suspeita envolvia o namorado, hipersexualizam a imagem dela. Quando a notícia fala que a cena do crime é um motel, minha irmã aparece vulnerável, molhada na praia. E aqui são os exemplos, né, das imagens que aparecem da Maiara. Então, a boca aberta, o batom vermelho, enfim, ela molhada, o cabelo molhado, sensual, tudo mais. É esse tipo de tratamento que se dá a uma vítima de violência sexual e consequente feminicídio. A gente não precisa ir longe, Mogi das Cruzes, o caso da Rayane, né? Em que ela era uma menina super comportada, enfim, mas
e a gente joga no Google as fotos dela, aparecem, né? Ela sempre muito, muito bonita, né? Como não poderia deixar de ser uma jovem, mas quando elas são a escolha da imagem que vai para aparecer, né? No caso dela, essa aqui, a primeira do lado esquerdo, cortaram a roupa dela, então assim, ela parece, ela tá com uma blusa de um ombro só. Tem outras fotos desse dia, mas tampam, né? O cabelo dela tampa, optam por parecer que ela tá nua. Essa foto de baixo com um pouco mais de pele, essa em que ela faz uma pose para a câmera, e são essas fotos, e são essas imagens, e são essas recorrências que vão aparecendo no caso da menina que foi achada morta no meio do mato, lá indo para Sabaúna, né? Então, é isso que a mídia mostra a respeito dessas vítimas. Quando a gente chega no caso da Mari Ferrer, né? E aí muitas notícias trazem as mesmas fotos, inclusive que foram utilizadas no julgamento, e eu optei por não colocar, porque da mesma maneira da Elisa, não vou colocar aqui as da Mari, né? Mas muitas usam aqui a foto que ela tá de costas, né? E fazendo uma pose, a foto em que aparece de cima para baixo no decote, né? Que é quantas vezes a gente não tem que brigar e falar assim, cara, minha cabeça está aqui, não está aqui, né? Olha para cima para poder falar comigo. Então, assim, essa perspectiva que aparece ela nesse decote e tudo mais. E aí, só que a gente tem uma particularidade em que a Mariana, ela tá dentro desse contexto, nesse contexto das 7 características da web que eu tinha falado lá atrás, né? Então, para o mal ou para o bem, né? Os novos movimentos sociais eles se mobilizam, é onde eles se articulam e é onde eles têm conseguido vitórias para algumas de suas pautas, né? Então, deu uma repercussão muito grande pedindo justiça por o caso dela, principalmente porque as coberturas não dão conta, né? Então, elas focam na denúncia e não vão para a resolução. E segundo, porque é algo que mexe com tanta gente, né? Com tantas pessoas que a gente, né, enfim, fica incrédulo em como essas coisas acontecem e ficam sem punição. Quando passado, vou tomar mais um gole d'água, tá acabando, eu juro, já falei isso. Passado um tempo, um bom tempo, o caso Mariana Ferrer e o inédito estupro culposo chega, né? A gente está assim num fervilhão de emoções e sentimentos relacionados justamente à pauta da violência sexual, da violência contra a mulher, da violência sexual contra a mulher, e no contexto de internet, em que onde essas coisas, é onde essas articulações estão acontecendo, né? Então, eu não sei se todos e todas tiveram a oportunidade de ler a reportagem, enfim, isso é evidente, fica claro em que o termo, né, estupro culposo, ele não foi atribuído à sentença em nenhum momento, mas foi uma espécie de um recurso linguístico para compreensão, né, dessa coisa. Não tinha como saber que ela não tinha condições de consentir, então não tinha intenção de estuprar, então homicídio culposo, não tinha intenção de matar, estupro culposo, nesse processo de analogia. Isso ganhou as redes, né? Estupro culposo não existe. É muito forte, é um recurso linguístico muito forte, né? E a gente sabe que a língua, ela não só designa, ela não só retrata uma realidade, a linguagem não só retrata uma realidade, como ela também designa, como ela também cria, né? Essa força, a força das palavras, a força da linguagem, isso, né, dentro dos estudos da comunicação, da psicologia, da linguística, enfim, da fenomenologia, tudo isso é muito claro, né? E aí eles, inclusive, atualizam a matéria, eles colocam os trechos da sentença, grifam os trechos da sentença, mostrando, né, de que forma foi feita essa construção, e criam, né, os 2 jornalistas que escreveram, criam esse outro texto, né, nossas reflexões sobre estupro culposo, a expressão que acordou o Brasil para violência contra uma mulher, né, explicando o uso do recurso jornalístico, mas que gerou esse rebuliço todo, essa repercussão toda.
né? Quando eles falam desse recurso, e eu trago isso para vocês como alguém que escreve jornalisticamente falando, né? Escrevo textos, escrevo reportagens, escrevo títulos, faço tudo isso, a gente está falando de um recurso que é realmente utilizado para a gente entender determinadas... porque se a gente não sabe, se nós, profissionais, estamos aqui discutindo essas questões, a população, aquela população, né, que não tem acesso, que tem pouco acesso, que tem dificuldade de acesso, que não tem informação, também não sabe. Então, primeiro, a gente precisa entender que o Intercept, né, ele é um veículo de imprensa de opinião e nunca escondeu isso de ninguém, né, diferente de outros que têm opinião e se passam de isentos, isso é uma questão que é interessante, e que ele faz um recurso jornalístico de metáforas e analogias para a compreensão do público usado em uma série de outras produções. Então, aqui eu trouxe só 4 exemplos, né, de livros-reportagens, de títulos de livros-reportagens que usam o mesmo recurso recurso parecido. Então, O Pior dos Crimes, a história do assassinato da Isabela Nardoni. É o pior dos crimes? Sei, né, isso é subjetivo para quem, inclusive, sofre, né, com essas questões, mas é o recurso. A Menina Quebrada, da Eliane Brum, ela está mesmo quebrada? Do que isso está falando? Qual é esse contexto? Todo dia, a mesma noite, né? É todo dia a mesma noite? Impossível, porém, é o recurso que foi utilizado. E um indefensável, do caso do goleiro Bruno, que a gente, tão indefensável que a gente viu, né, como é que ele está se virando depois disso, né? Então, faltam 2, gente, juro. A convergência de fenômenos, né, ela está relacionada... A gente tem, nesse contexto de mediatização e o estupro culposo, né, a convergência de uma série de fenômenos. As 7 características da comunicação social na web. Então, é rápido, é multimídia, é a foto, a gente vê a foto, a gente, né, enfim, fica né, transtornado com essa mensagem, né? Essa vida que é na superfície das imagens, então a gente não assimila, a gente não discute, a gente só vê e pronto, passa para a próxima, né? Nessa lógica da visibilidade, aqui é um outro autor para trabalhar, que é o Norval Baitello, né? Enfim, quem quiser saber dessa velocidade, voracidade das imagens, é o autor que vai falar sobre isso. As pessoas, elas compartilham o conteúdo sem ler. Esse é um outro dado, eu devia ter posto aqui, mas é isso. A estatística é que 70% das pessoas compartilham, entre 60% e 70% da população, compartilham sem ler. Então, vê a manchete, compartilha. E mais do que isso, elas formam opinião sem ler também, o que é bem conveniente nesse contexto de manutenção desse status quo e dos interesses das instituições e tudo mais. Então, compartilhou, viu a manchete, criou um meme, tá feito o estrago, né? Sem o tempo da compreensão, sem o tempo lento, sem o tempo da interpretação do que foi escrito, do que foi dito, do que foi falado. Isso é muito sério, né? Isso é muito grave. E aí, né, o fato dessa expressão estupro culposo ter tido impacto é porque ela é muito forte em um determinado grupo, que é a maioria da população, as mulheres, e ressoa, né? Todas nós conhecemos alguém que passou por uma situação de abuso, né? Enfim, de alguma forma. No entanto, né, o fato dela ser tão problematizada, né, é reflexo, para mim, na meu ver, dessa sociedade em que a gente vive, né, que institucionalizada e mediatizada, que objetifica, subjuga e descredibiliza as mulheres em seus mais variados espaços. Porque a gente não estaria... Primeiro, que a gente não cobre resolução de caso de estupro, né? O jornalismo não faz isso, porque passou, próximo, então a gente não faz o acompanhamento dos fatos, a gente não se importa, porque 90% dos casos não tem solução, né? E quando a gente chega em um e faz esse acompanhamento, né? E tem todo esse contexto envolvido, a gente está justamente colocando esse dedo na ferida que a gente não quer ver, que a gente não quer falar. E aqui, quantas mulheres, então, justamente por isso, quantas mulheres são necessárias para colocar em dúvida a palavra de um único homem, né? No caso do Márcio Smalien, foram 12 vítimas e 31 testemunhas. Do João de Deus, 330 vítimas. Do Harvey Weinstein, né, do Me Too, mais de 100 vítimas. Do Roger Abdelmassif, o médico, foram mais de 60 vítimas. Por fim, no Código de Ética dos Jornalistas, né, fala que, primeiro, a liberdade de imprensa, que é um direito pressuposto do exercício de jornalismo, implica o compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão.
e que o jornalista deve, primeiro, né? Enfim, é uma seleção, mas está aqui. Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Defender o cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e minoria. E combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, gênero, racial, orientação sexual, condição física ou mental ou de qualquer outra natureza. Então, eu sei que esse é um assunto que gera controvérsias, e eu acho que é justamente porque ele é um reflexo dessa socialização mediatizada a qual nós estamos submetidos. Mas eu acho que é difícil a gente, a partir do momento que a gente vê, a gente desvê algumas coisas, né? Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido ajudar vocês a verem alguma coisa hoje, e eu estou à disposição para quem, enfim, estiver interessado em falar sobre esse assunto. Obrigada.